A sensação após a partida é estranha. São muitos sentimentos para a gente tentar destrinchar no resumo desses 90 minutos. A partida começou com o Palmeiras em cima e isso já era esperado. A intensidade desse time do Abel descansado é o que coloca a equipe na disputa pelo título nesse momento. Sem o Estevão, as jogadas do Palmeiras deixavam de ser verticais. Eles ganhavam corpo pelo centro do campo por conta de o Veiga e o Maurício sempre carregarem para o setor. Sabendo que era necessário conter essa euforia, a nossa equipe se portou bem e não permitiu nenhuma finalização até então. Porém, o gol do jogo já dava sinais de que surgiria de uma bobeira da nossa defesa, justamente por conta do excesso de bolas cruzadas na frente da nossa área. O time de Paiva começa a ter uma ideia de jogo e ela passa por um posicionamento claro de início para construção lá na nossa primeira linha. Porém, existem momentos em que você não pode insistir em um padrão se isso faz com que a sua defesa fique exposta o tempo inteiro. E o Vasco começou a sofrer pressão dessa forma. Justamente uma bola passada pro zagueiro pelo Ryan, a gente mais uma vez entregou. Contra o Criciúma, Bragantino e Atlético Mineiro sofremos gols que foram entregues de bandeja para o adversário também. Só que o do Ryan nessa tarde era previsível, porque o Flaco já havia tido outra oportunidade dessa forma também. Quando eu falo defesa, não é apenas zagueiros, é o sistema inteiro da equipe. Ali o sentimento era de revolta, porque parece que a nossa equipe trabalha a semana inteira para correr atrás do placar nas partidas. O tempo todo isso vem acontecendo. O Palmeiras assumiu o controle e o Murilo e o Veiga tiveram as oportunidades de ampliar o placar. Não fizeram o gol e isso tem sido um pecado dos adversários contra o Vasco. Porque se você não mata no primeiro tempo, a gente vai assumir o controle na segunda etapa. Com a entrada de Coutinho e Emerson, o sentimento passou a ser de que era possível buscar o empate. Fomos pra cima e hoje temos um jogador extra série que encontra espaços. Além do Emerson ser um maluco que nunca toca pra trás e por isso hoje é o titular desse time. O prazo de validade de Ryan expirou nessa tarde como titular e Emerson precisa assumir essa função. Porém, diante de uma das melhores zagas do país e contra a melhor defesa do campeonato, a finalização sempre se torna algo mais difícil. Tentamos e a impressão que daria para buscar o empate habitou o coração do torcedor vascaíno. Mas um pé atrás já me fazia aceitar a derrota por conta do pênalti anulado. Os vascaínos vão dizer que foi pênalti claro. Os palmeirenses dirão que não foi pênalti. Mas a questão não está no se foi ou não foi. O Rafael Klein, ele não tinha apitado a falta. O lance correu e ele viu que tinha errado, marcou fora da área. Essa foi a interpretação do árbitro. O árbitro entendeu como falta. A partir daí, segundo a regra do VAR, o sistema serviria apenas para auxiliar em lance factual. Foi na área ou não foi na área? Não existe interpretação no lance porque o árbitro entendeu como toque de mão. Ponto. Quem apita o jogo é o árbitro e não o VAR. Então, a partir do momento que uma opinião exterior interfere no jogo, já não faz mais sentido o papel do VAR. Não existe critério. Lances assim são marcados e sabemos que se fosse contra o Vasco, esse pênalti teria sido marcado. Mais uma vez, a arbitragem estragou um excelente jogo. Movimentado, em que o Vasco provou que só irá perder daqui pra frente para si mesmo. Em qualquer lugar que for, contra qualquer adversário, será difícil vencer essa equipe e por isso o sentimento acaba mesclando no fim da partida. O Palmeiras merecia a vitória se tivesse aproveitado as suas oportunidades criadas na primeira etapa, mas nós não merecíamos a derrota. Porque se não tivesse entregue o gol, talvez não seríamos vazados. Agora é cabeça erguida, porque o trabalho segue. Infelizmente, após essa derrota revoltante de certa forma. Já sabíamos que seria difícil contra o Palmeiras, porém ainda são 12 rodadas por disputar e a gente está na briga por uma vaga na Libertadores por conta do desempenho que cresceu nessa temporada. Não temos tempo para lamentar, torcedor.